tá? Falando sobre a nossa aula hoje de alterações musculoesqueléticas e como o trabalho da enfermagem é importante, principalmente na identificação dos sinais e sintomas e na ação imediata, tá? Para determinados casos que muitas vezes, se a gente não estiver ali observando, não agir de forma bastante rápida, pode comprometer bastante a saúde do paciente. Tá? Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês, para a gente ver um pouquinho aqui. E assim, turma, super legal também vocês irem, se vocês já tiverem alguma situação, compartilhando com a gente também, de repente, alguma coisa que vocês já vivenciaram e que é super importante para a gente. Tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fratura, né? A gente sabe que fratura ela pode acontecer de várias formas. Às vezes, a gente faz uma fratura e a gente nem valoriza, a gente nem sabe que fraturou. Tá? Então, a fratura é o quê? É uma ruptura na continuidade do osso. Tá? E ela vai ser definida de acordo com o tipo e com a extensão. Então, a gente vai ter 3 graus de fratura. Esses graus, né, eles foram definidos, né, de acordo com o tamanho dessa lesão. Tá? Então, no grau 1, é aquela fratura bem simples, né, que apresenta uma ferida limpa e com menos de 1 centímetro. Então, uma fratura assim, super discreta e que muitas vezes, vou tornar a falar, a gente nem acha que fraturou. Vou dar até um exemplo para vocês. Sabe aquela topada que a gente dá, que pega o nosso dedinho do pé, o dedinho pequenininho? Em muitos casos, turma, que essa topada que a gente dá fratura o osso. Só que a gente não considera aquilo, dói pra caramba, a gente toma um analgésico, coloca lá uma pomadinha, um spray, e vai levando até aquilo melhorar. A dor, em algum momento, ela vai diminuir, vai até passar. Só que a fratura, na verdade, ela vai continuar. E como a gente não vai tratar essa fratura, muitas vezes o nosso dedinho vai ficar com uma pequena deformidade. Tá? Mas que a gente não vai valorizar porque ele acaba ficando escondidinho. E mesmo quando eu uso meu chinelo de dedo, tá? Ah, mas não ficou tão feio assim. E a gente não vai ao médico, a gente não faz um raio-x, então a gente nem sabe que é portador dessa fratura. Tá? Aí a gente tem o grau 2, que já é uma ferida maior, tá? Mas que não tem uma lesão extensa, tá? Dos tecidos moles. Então, a gente olha assim, né? Nossa, é alguma coisa que está estranha. Quando a gente vai radiografar, a gente só consegue ter certeza da fratura se a gente faz o raio-x, tá bom? A não ser que seja uma fratura exposta, que é aquela fratura que o osso quebra, tá? E ele vem rasgando, tá? Músculo, subcutâneo, aponeurose, pele, até sair, tá? Externamente. Então, você encontra a pessoa, muitas vezes, né? Na rua, com aquele osso para o lado de fora. Então, essa é uma fratura exposta, e aí sim a gente vai saber que realmente foi uma fratura. Mas quando ela é uma fratura interna, a gente não sabe nem o grau que ela é e nem o estrago que ela fez. Tá? E a gente tem o grau 3, que é a fratura de maior significância, tá? Que é uma fratura que já está altamente contaminada e apresenta lesão extensa de tecidos moles. Tá? Aí vocês podem perguntar assim para mim, poxa, professora, mas como é que essa fratura está contaminada? A gente sabe que dependendo de como essa fratura foi feita, pode ter tido um corte, pode ter tido uma pequena perfuração na pele que permitiu a entrada de micro-organismos e aí fez uma ferida contaminada que chegou até ao osso. Muitas vezes a gente vai ter complicações graves em função dessa contaminação. Então,
Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa sofre um acidente numa área rural, demora a ser assistida, demora até achar a gente, dependendo do lugar, tem pouco movimento, não passa muito carro, só passa os moradores da região, mesmo assim, local de grandes fazendas e tudo, a gente tem muito isso, tá? Aquelas fraturas importantes, alguém caiu do cavalo, bateu com caminhão, com caminhonete, e fica por ali com uma fratura bastante significativa, e às vezes a pessoa só vai ser encontrada muitas horas depois, até às vezes só no dia seguinte. Então, isso tudo vai favorecendo a contaminação. Muitas vezes também o paciente acaba sendo socorrido logo, vai para o hospital, é feito um atendimento de emergência, mas o paciente fica aguardando. Então, fica aguardando para fazer o raio-x, fica aguardando para o médico olhar o raio-x, fica aguardando para o médico definir para onde ele vai, se ele vai ficar internado, se ele vai direto para a cirurgia, se ele vai aguardar a cirurgia. Isso tudo o tempo vai passando e nada foi feito naquele local da fratura. Então, se tiver uma porta de entrada ali, esse micro-organismo pode estar entrando e mais tarde, né, a gente vai apresentar uma fratura que de repente ainda não estava contaminada, mas ela passa a ser contaminada. Então, o que a gente vai precisar saber de fratura, tá? Que a gente sabe que é uma lesão no osso, né? E que tem 3 graus de acordo com a complexidade dessa fratura. Professora, desculpa interromper. A fratura ela só vai ser contaminada quando for um tipo de fratura exposta? Não, é isso que eu falei. Por exemplo, às vezes você, quando faz a fratura, você pode, por exemplo, fraturou caindo da escada, tá? Aí, de repente, você bateu na parte da escada que era de mármore, alguma coisa, fez um pequeno corte, um ferimento. E ali vai ser a porta de entrada. Tá entendendo? Não necessariamente, assim, um grande acidente que a pessoa fica toda cortada, né? Mas uma coisa bem simples pode contaminar essa fratura, tá? E pode contaminar até uma fratura de grau 1, tá? A gente não considera tanto porque é uma fratura tão mínima de grau 1 que provavelmente não vai ser contaminada. Mas caso tenha uma porta de entrada e entre algum micro-organismo, ela pode se tornar contaminada, tá? E outra coisa também, a gente sabe que, por exemplo, de repente a pessoa pode ficar até abandonada, vários casos que a gente vê, a pessoa foi encontrada 3 dias depois, 1 semana depois, né? E não teve nenhuma contaminação, então assim, não entrou nenhum micro-organismo, tá? E a fratura ali foi preservada, tá? Em termos de infecção, de contaminação. Lembrando, gente, que, por exemplo, no caso do tétano, tá? Quem é o agente que transmite o tétano? Alguém lembra? Lá da nossa aula de micro, alguém lembra o nome? É o clostrídio. Tá? Então, o clostrídio, ele é um micro-organismo que ele gosta muito de terra. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está em área rural, que tem muita terra, e essa terra pode estar com clostrídio. Então, vou dar um exemplo assim, que a gente quase não ouve falar, mas que é muito comum para quem já trabalhou em hospital de área rural como eu, que a gente encontra muito. A pessoa sofre uma fratura, aí está perto do galinheiro, tá? E o galinheiro, sabe que galo, galinha, pato, ele cisca, né? E ele tem aquela patinha, né? Aquela patinha onde ele vai pisando na terra e o clostrídio muitas vezes fica ali na patinha, tá? E na terra. E eles vão bicando aquelas comidinhas que eles vão achando, tá? E no bico, tá? Vem o clostrídio. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente leva, tá? Uma bicada de galo, galinha, porque naquela bicada, se foi uma bicada que lesou a pele, pode passar o clostrídio que estava no biquinho, tá? Do galo ou da galinha para o nosso organismo. Ele faz o ferimento, bica,
tira uma lasquinha e o clostrídio entra. Ah, mas professora, mas são poucos casos de tétano, são pouquíssimos, porque hoje a gente tem o quê? A gente tem a vacina, hoje não, né? Há muitos anos já, uma vacina que tem que ser renovada a cada 10 anos, e ela visa exatamente isso, né? A prevenção do tétano. Só que a gente ainda recebe alguns casos de tétano. Eu, há uns 2 anos, recebi um caso de um engenheiro de obra, tá? Que ele chegou com tétano, caso bastante grave, porque não deram o diagnóstico no lugar, ele veio do Ceará. E passando por vários hospitais, já num estado bem grave, até que ele chegou aqui no Rio de Janeiro, que ele tinha uma irmã, mas a gente não conseguiu salvar esse paciente. Então, assim, são casos e casos, como no caso da leptospirose também, das pessoas que trabalham em obra, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, um micro-organismo, de repente, pode penetrar e comprometer, tá, aquela fratura. Ficou mais claro? Ficou, professora. Porque quando a gente faz a fratura, no momento ela não é contaminada, é só como você mesmo falou, ela vai ser contaminada se ela for exposta. Vai ser não, né? Vamos dizer assim, ela tem 90% de chance, de mais chances, né, de ser contaminada, porque o osso está ali do lado de fora. Vocês sabem quanto tempo a gente lava um osso com fratura exposta, turma? Vai para o centro cirúrgico, a gente coloca um balde grande, esterilizado, uma bacia grande também. E antes de começar a cirurgia, a gente vai lavar esse osso que está exposto durante 40 a 50 minutos, com povidine, com tudo aquilo para tirar todos. A gente lava, escova o osso, o paciente já está anestesiado, escova o osso com aquela escovinha, tá? Lava o osso, mas lava, uma molhação na sala de cirurgia dos horrores, tá? Exatamente para quê? Para tirar qualquer possibilidade, qualquer resíduo de terra, de algum micro-organismo que esteja por ali, né? E que não entre para cavidade adentro, tá? Porque depois que a gente fizer, colocar o osso no lugar, fizer tudo bonitinho e fechar, né, o paciente, se tiver qualquer micro-organismo ali, né, o paciente vai desenvolver uma infecção. Então, assim, é uma cirurgia que é bastante demorada no pré-cirúrgico, né? Já na sala de cirurgia é feito todo esse procedimento. Então, vamos lá conhecer um pouquinho do tratamento. O que a gente tem de tratamento para fratura? A gente tem a redução, tá? Que ela pode ser, tá? Fechada ou aberta. Alguém já ouviu falar nessa redução? Quem já ouviu falar? Alguém aqui já colocou gesso? Já teve alguma fratura, gente? Ninguém quer dar... Professora, sempre foi meu sonho, sabe? Mas nunca botei, não. Eu Puxa já vida, coloquei. você queria aquele gesso todo escrito, né? Todo mundo... Eu queria. Sua assinatura, coraçãozinho, namorado escreveu te amo, né? Ah, só é legal nos primeiros dias. Depois, para tomar banho é um saco, para dormir é um saco, para comer é um saco. Ô, Milena, e aquela coceirinha gostosa, hein? Nossa, é desesperador. Agora a gente quer subir se agarrar no luxo da casa, né? É horrível. A fratura, a gente pode fazer o reposicionamento, tá? Que é o quê? Pegar o osso, tá? Que foi fraturado e se deslocou, saiu do lugar, e colocar ele no lugar, tá? Quando a gente fala fechado, é que a gente tem um ortopedista maravilhoso, super habilidoso, tá? Que vai puxar, vou dar um exemplo, braço, tá? Ou perna, tá? Então, ele vai puxar, tá? Para cá e para lá, eu não posso usar aqui os dois, vai puxar e encaixar o osso no lugar. Vocês vão perguntar assim, dói, professora? Dói. É pior do que parir um filho, gente. É uma dor, porque parir um filho ainda pode ser fisiológico, né? Mas isso não é fisiológico, tá? Então, dói pra caramba, tá? E às vezes Professora, Ah,
Fala, Gabriela. Eu já coloquei o Assim, pulso no lugar, assim, eu não dói desmaiei pra de dor. caramba? Nossa, é insuportável a dor. Insuportável, parece que a gente vai morrer, né? Tem gente que desmaia, você acredita? De tanta dor. Depois que encaixa, tudo bem, Eu mas desmaiei. é uma coisa horrível, porque o que que acontece? Você pode ter fraturado agora e correr para o hospital, chegar no hospital daqui a 1 hora, vamos dizer, né? Ser atendida. Mas, gente, o osso já saiu do lugar. Por menor pressão que você faça para recolocar ele no lugar, tá? A gente não consegue, porque é muito complicado, entende? Muito difícil mesmo. Só um instantinho aqui, gente. Eu não posso atender, tchau. Minha irmã ligando. Desculpe, gente. Então, o que que acontece? É muito difícil, gente. O osso já se deslocou, já saiu do lugar, tá? Tem alguém, a Débora está falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Professora, com meu ombro acontecia isso, doía demais para pôr no local, porque quando eu era criança ele deslocava. Meu irmão também, meu irmão nadava, e aí quando ele nadava, ele deslocou várias vezes também, só que ele deslocou aqui no cotovelo, até que por fim foi para o ortopedista algumas vezes, aí o ortopedista recolocou o osso no lugar, mas recolocou de forma errada, nunca mais ele pôde nadar. Até hoje, ele tem uma deficiência, assim, por exemplo, quando a gente vai instalar um ventilador de teto, ele não aguenta ficar muito tempo segurando, entende? Então, ficou com essa restrição, mas é assim, é uma dor insuportável, tá? Então, e outra coisa, gente, vocês já imaginaram o que é, numa manobra só, a gente ter que recolocar aquele osso que sofreu uma fratura, que ele está meio que recortado, né, para a gente encaixar direitinho. É a mesma coisa que a gente pegar uma peça, tá, que é de cerâmica que quebrou e a gente lá colar com superbond, a gente tem todo aquele cuidado para ficar perfeito, não é isso? Então, no reposicionamento, né, de forma fechada, é isso que acontece. E posicione raio-x, posicione raio-x. Ficou bom? Ok. Não ficou bom? Faz de novo e radiografa. E assim sucessivamente a gente vai pagando uma parte dos nossos pecados, tá? Professora, Oi. tem médico que, na minha época, o médico falou, ou você coloca no lugar, ou você vai para cirurgia. Isso. Porque o que aconteceu comigo foi que eu já tinha engessado, eu estava 1 semana engessada. Só que o cara que me engessou, ele engessou tudo torto. Então, meu osso já estava ficando defeituoso. Foi o que aconteceu com meu irmão. E aí, gente, são situações que, assim, eu sempre acho muito difícil essa especialidade. O ortopedista normalmente não é uma pessoa assim muito carinhosa, é uma pessoa mais bruta, até por conta dos procedimentos que ele faz, do tipo de material que ele usa na cirurgia, um material muito bruto e tudo mais. Então, assim, é difícil. Eu também tenho minha experiência, eu sofri uma queda do 5º andar do hospital, eu rolei a escadaria até o 4º, gente. Tá? Então, eu fraturei também a fíbula, aqui na altura do tornozelo. Aí eu estava saindo do plantão, né? Mas levantei, fui embora, fui andando até o estacionamento, peguei o carro, cheguei em casa. Cheguei em casa, estava com uma dor demais, demais, gente. Aí eu falei, não, alguma coisa deu errado. Aí fui para o hospital, aí falaram que era uma fratura, mas como eu tinha andado, eu já tinha deslocado o osso já tinha ido para tudo que era lugar, gente. Aí falou, não, vamos ter que operar, mas aí imobilizaram, né, porque não pode colocar gesso no primeiro dia, imobilizaram, eu saí dali, fui lá para o hospital infantil que eu trabalhava, aí conversei com a ortopedista lá de criança, né, e ela falou, você já andou, mas tudo bem, ela falou, quer tentar reposicionar? Eu falei, quero. Aí ela reposicionou também nessa tentativa de puxa e encaixa, mas foram vários, gente, vários raios-x que não tinha encaixado. Eu vou resumir, gente, eu fiquei 3 meses de cadeira de rodas, tá? 45 dias com gesso, tudo para não operar, tá? Mas fiquei ótima, maravilhosa, não podia botar o pé no chão, 3 meses sem botar o pé no chão. Mas assim, é bastante difícil mesmo. E a gente tem o reposicionamento do osso, que pode ser feito de forma aberta. De forma aberta,
significa cirurgicamente. Hoje, ninguém mais quer fazer reposicionamento de forma fechada, todo mundo opta por fazer de forma aberta, porque vai lá, abre, coloca o osso no lugar, com certeza que ele vai ficar lá, bem posicionadinho, daqui a 2, 3 dias já pode iniciar a fisioterapia. Antes não, antes era um processo muito lento, né? Então dificultava bastante, mas nesse sentido a gente teve uma revolução bastante positiva e assim evoluiu bastante para a questão de fratura. Então hoje todo mundo, a gente vê jogador de futebol, fez uma fratura horrorosa, aí opera, daqui a 2 dias já está super bem, não dá para jogar ainda, mas dá para já ter quase vida normal. Então, deixa eu ir lá compartilhar de novo. E a gente tem a redução, né, que é esse reposicionamento, e a gente tem a imobilização, somente a imobilização. Em algumas situações, a gente consegue fazer com que o membro fique imobilizado e com essa imobilização que é feita, tá? O osso, como ele deslocou, ele teve uma fratura bem discreta, ele consegue ir para o lugar, tá? E responde bem somente a imobilização, tá? A imobilização, ela só é ingrata porque a gente precisa acompanhar a evolução e caso ela não seja positiva, aí a gente vai ter que fazer a redução. Então, quer dizer, o tempo que a pessoa ficou imobilizado acaba não tendo nenhum ganho, né? Porque, de qualquer maneira, vai precisar fazer a imobilização, a redução. Aí eu venho falando sempre, né, que como tudo, né, a gente tem os benefícios, mas as complicações também. Então, em qualquer situação que a gente tenha, em ortopedia, a gente vai ter algumas complicações muito comuns, tá? A gente pode ter o choque hipovolêmico, tá? Que é pelo sangramento da fratura, então, que ocorre mais, assim, num acidente mais grave, traumas, acidentes automobilísticos, acidentes que ocorrem em obras que, às vezes, a pessoa despenca de algum andar, despenca do andaime, ou algum pedaço de parede cai em cima da pessoa, então pode ter um sangramento importante, pode pegar uma veia de grande calibre, pode pegar uma femoral, e aí até chegar ao socorro, tá? O paciente já perdeu muito sangue. Então a gente tem esse fator complicador, não é para todos, tá? Mas ele pode acontecer. A gente tem o pior de todos para mim, que é a osteomielite. A osteomielite, vocês não podem esquecer isso nunca, tá, turma? Sempre é pergunta de prova de concurso, de tudo. A osteomielite é uma infecção no osso, já está dizendo osteo, tá? Uma infecção grave, tá? De tratamento muito longo. O tratamento inicial é por 6 meses, às vezes precisa por mais 6 meses. É uma infecção que ela tem uma tendência a retornar se não for bem tratada. É uma infecção que pode complicar bastante a situação do osso. Então, assim, a gente tem muito respeito e muito cuidado para a gente evitar que essa infecção aconteça, tá? E a gente tem a trombose venosa profunda, que é outra complicação também. Por conta da gente ficar com falta de mobilidade, né? Principalmente quando a fratura acontece nos membros inferiores, né? Como eu, né? Fiquei 3 meses de cadeira de rodas sem poder colocar o pé no chão, até o osso encaixar e ficar perfeito. Então, é muito tempo, né? Sem a gente ter o funcionamento normal desse membro. Então, a trombose venosa profunda, para quem já tem uma tendência, né? Porque isso tem a ver com o nosso organismo, isso é da pessoa. Isso a gente não pega no hospital, a trombose ela não vem por conta que eu fiz a fratura, não é nada disso, gente. A trombose é uma resposta do nosso organismo a uma situação que favorece o aparecimento da trombose. Então, a gente sabe que a imobilidade por longo tempo pode facilitar, pode favorecer, né, que aconteça uma trombose, tá? Mas se a pessoa não tem essa tendência, se ela tem um perfeito funcionamento vascular,
ela com certeza não vai desenvolver a trombose, tá? Mas é uma complicação importante, né, que vai comprometer todo o sistema vascular, que aí vai precisar usar medicação específica por longo tempo. Então, assim, complica bastante, né, a situação anterior, que era uma fratura, né, de repente ela passa até a ficar em segundo plano, porque a trombose ela é muito mais significativa, né? Muito mais complexa, porque aí você vai estar comprometendo todo o sistema, né, vascular do paciente, onde esse trombo está localizado, se esse trombo vai conseguir ser desfeito, se ele vai precisar ser retirado. Então, todo o olhar agora vai passar a ser para a questão vascular do paciente. A gente até esquece que o paciente tem uma fratura. Tá? Então, em qualquer situação ortopédica, a trombose ela pode surgir. Ok, turma? Tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre aparelho engessado. Nome estranho, né? O que é o aparelho engessado? É aquilo que a gente fala assim, gente, quebrei a perna e coloquei um gesso. A gente fala que colocou um gesso, né? Mas o nome correto é, eu coloquei um aparelho engessado. Tá? Então, esse aparelho engessado, ele tem a função de fazer uma imobilização, né, daquela parte que sofreu uma lesão, né, com essa pressão, né, do gesso, né, sobre o tecido, né, que tem essa finalidade de imobilizar e permitir, né, que o osso se desloque, que o osso caminhe ali por dentro, né. Então, a gente coloca esse gesso, né, esse aparelho engessado, tá? Por um tempo que a gente vai acompanhando de acordo com o raio-x que é feito, para ver como é que o paciente está, se está evoluindo. Às vezes, você coloca o gesso hoje, né? Aí daqui a 2 dias, né, você vai radiografar, a fratura que estava bonitinha já saiu do lugar. E tem que tirar o gesso todo, faz de novo o reposicionamento, bota outro gesso até ficar certinho. Então, questão do gesso é assim, toda semana eu ia para lá para radiografar, não estava bom, tirava gesso, botava outro, e assim até terminar tudo, tá? Só vou lembrar para vocês uma coisa, quando a gente sofre qualquer fratura aqui, a indicação vai ser gesso, tá? Vai ser colocar um aparelho engessado. No dia que a gente sofre essa fratura, a gente não pode colocar o gesso. Tá bom? A gente vai só fazer uma imobilização com aquela tala. Então, vai colocar a tala, vai colocar a atadura, mas a gente não pode colocar o gesso. Alguém sabe me dizer por quê? Vamos refletir. Por que a gente não pode colocar o gesso naquele momento? Porque pode inchar, professor. Porque pode o quê? Pode inchar, ficar demasiado? Exatamente, tá? Porque no momento quando a gente sofre um trauma, a gente só vai apresentar o hematoma, ou a equimose, ou o edema um pouco depois, não é verdade? Às vezes o edema até surge mais rapidamente. Então, se eu vou pressionar, se eu vou colocar aquele gesso, né, com a finalidade, né, de realmente pressionar para o osso ficar ali no lugar, eu não posso ter nada que vá comprometer. Então, se nesse momento que eu coloco o gesso, mas a situação do entorno não está definida ainda, eu posso até levar o paciente a uma situação muito grave, ele pode até morrer. Porque no que eu seguro ali, aperto, ele faz um edema gigantesco, tá? E ele está com algum sangramento, tá? Aquilo ali vai deixar o paciente desesperado de dor. Então, a gente só vai colocar a tala, esperar o edema se instalar, esperar tudo acontecer. De repente, ele vai ficar com a perna, com o braço gigante, porque teve extravasamento de sangue, tá? Aí, depois de 2 dias, aí sim a gente vai colocar o gesso, ok? Comigo foi assim, eu fiquei com hematoma, gente, no tornozelo, gigante. Vocês acreditam que depois dos 3 meses, quando tirou definitivamente tudo que eu comecei a andar,
que o hematoma estava lá perfeitinho? Só depois que eu tirei o gesso, que aí ele foi sendo absorvido. Por quê? Colocou o gesso, o hematoma que estava ali, coitado, ficou apertado, ficou ali, paradinho, não conseguiu ser absorvido, ok? Então, vamos lá. O que a gente usa para fazer esse aparelho gessado, tá? Então, a gente vai usar o gesso, tá? Que é o mais comum é o branco, tá? Ele é super, tem um valor bastante baixo, não custa muito caro, mas a gente tem o de fibra de vidro, tá? Que é maravilhoso, mas custa muito caro. É um material que você quer escrever, mas ele não escreve. Então, quem quer ter aquele gesso todo escrito não pode colocar de fibra de vidro. E a gente, do mesmo material, tá? Do branco, a gente tem colorido, tem rosa, azul, verde, amarelo, que normalmente a gente usa muito em pediatria. A gente fala com a família, tá? O hospital também não banca. A gente fala com a família, se a família tiver interesse em colocar um colorido, ela vai e compra o gesso, traz para o hospital e o hospital coloca esse colorido, tá? Tem um custo mais elevado, mas é razoável, tá? Esse aparelho gessado, tá, gente? Ele é usado assim para toda situação de fratura, rompimento de ligamento, pós-operatório. Ele não tem nenhuma contraindicação, salvo essa que eu falei. No momento do acidente, né? Aí a gente tem que preservar, né? A gente tem que evitar, né? A gente não deve nunca colocar o aparelho gessado. Eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Lá da pediatria, tá, que eu trabalho. Então, a gente trabalha muito com as doenças congênitas, tá? Com as crianças que nascem, por exemplo, pé chato, pé plano, deslocamento de quadril, deslocamento de ombro, turma, na hora que o obstetra vai puxar a criança, tá? Quando ele faz aquela manobra, tá, de liberar o primeiro ombro para passar ali na vagina, liberar o segundo, ele desloca, tá? Ele tira o osso, né, do lugar, nessa parte do ombro, né? E a criança já nasce, já vai direto para o gesso, tá? Então, essas crianças, elas ficam durante muito tempo, anos, às vezes 1 ano, 2 anos, com esse gesso todo imobilizando, tá vendo? Pega até a parte do dorso, do peitinho ali, porque a lesão às vezes comprometeu mais, até prejudicou a coluna. E nossa grande dificuldade é sempre com a questão da higiene, né? Porque essa criança coloca o gesso, mas ela vai para casa, e quem vai ficar com essa criança tem que aprender. Então, a gente ensina tudo, como é que a mãe vai higienizar quando ela fizer xixi, quando ela fizer cocô, para evitar que esse material, né, biológico, né, não suje o gesso e não venha desenvolver mais tarde uma infecção. Por exemplo, caso às vezes a criança tenha uma diarreia, né, a gente, nossa, precisa limpar muito bem para não ficar nenhum resíduo, para não fazer uma lesão de pele, né, e depois abrir uma porta de entrada nessa criança. Mas a experiência que eu tenho é que as mães, elas aprendem muito rápido, têm maior cuidado, tá? Talvez até mais do que se ela estivesse no hospital. E geralmente, assim, a resposta é muito positiva, tá, turma? Então, a gente vê que por isso que eu falei, em qualquer momento, né, da nossa vida, a gente vai estar exposto a um tratamento desse, né? Até quando a gente nasce, a gente já pode nascer com alguma lesão que vai obrigar a criança a já colocar um gesso, tá? Então, o gesso ele é colocado primeiro uma atadura simples, tá? Uma atadura na pele, depois a gente coloca uma atadura de algodão, é um algodão específico, tá? Meio rústico, e só depois que a gente vai colocar o gesso, tá? A atadura gessada, ela vem em metro, igual uma atadura mesmo comum, só que ela é embebida, tá? Com gesso. Aí depois você vai molhar numa bacia ou num balde e vai começar a enfaixar, tá? A gente tem uma briga muito grande, né, no Corém, mas agora isso já foi resolvido, porque antes a gente tinha aquele profissional gesseiro, né?
Então, que muitas vezes era um técnico em enfermagem, um auxiliar de enfermagem, aprendia a trabalhar com ortopedista e ele colocava o gesso. Depois de muita briga, isso já deve ter uns 10 anos, né? Aí foi definido que agora não é mais a enfermagem que assume isso, e é um profissional que é técnico em gesso, então tem curso para isso, e ele faz o curso para aprender a fazer tudo isso referente a gesso, né? E não mais a enfermagem que assume isso. Tá? A gente também tem alguns sinais e sintomas que a gente precisa estar observando, tá? E assim, com muita atenção, que é a questão do inchaço. Então, gente, não vamos confundir inchaço com edema, tá? Eu botei até aqui a explicação. Inchaço, ele é diferente de edema, tá? Porque não há um acúmulo de líquido, tá? O inchaço acontece o quê? Puxa vida, dei uma cacetada, né? Bati meu joelho aqui na quina da cama. Puxa, ele vai fazer um edema ou vai inchar, turma? Vai inchar. Vai inchar, né? Porque a gente fez o quê? A gente magoou, né? A gente magoou aquela área. Então, o tecido vai responder o quê? Ele vai ele vai inchar ali, é como se a gente tivesse machucado mesmo, e ele inchou, mas ali não tem líquido, né? Porque o edema ele vai ter líquido. Então, ele vai ter um inchaço. A gente pode ter edema também? Claro que a gente pode ter, mas a gente só precisa saber diferenciar. O edema, quando a gente vai palpar o edema, que a gente empurra com o dedo, o que acontece, turma? No edema? Quando a gente aperta com o dedo o edema, quando a gente faz aquele teste para ver quanto que está esse edema. A professora Flávia me ensinou. Ele demora a retornar, não é? Por quê? Porque ele tem líquido ali. No inchaço, você pode apertar, que ele não vai entrar. Tá? Ele vai ficar sempre aquele inchaço, aquela área endurecida, tá? Pode até estar amolecida, mas você não vai conseguir. Se você conseguir empurrar com muita força, ele vai voltar na mesma hora. O edema não, ele vai ficar... Quantas vezes fica lá o buraco um tempinho, não é verdade? Aquele fundo. Então, tem essa diferença, tá? Então, pode estar... esse inchaço, gente, que se inchar por baixo do gesso, a gente não aguenta, tem que ir lá tirar o gesso, tá? Então, se o paciente gritar de dor, vocês valorizem isso, tá, gente? Porque às vezes apertou o gesso demais. Dores severas e persistentes, então o paciente grita muito, a gente vai fazer o medicamento, tá? Para dor, mas não vai passar. Os dedos da mão ou do pé dormentes, doloridos ou sem poder mexer, tá? Isso também indica o quê? Que inchou demais e como tá pressionado com gesso, tá? Vai ter dificuldades para mexer, tá? Aí já agravando mais, ó, mudança na coloração do leito das unhas, das mãos ou dos pés, de onde tiver o gesso, né, gente? Então eu vou lá perto, tá? Já não aparece mais aquele vermelhinho, tá? O negócio tá feio já. E sinais de infecção, tá? Saída de secreção entre a pele e o aparelho engessado. Isso não tem nada a ver, tá, turma, com a questão do gesso estar apertado ou não, tá? Isso aqui já é uma questão de infecção. Agora eu quero conversar com vocês. Como que essa infecção pode acontecer quando a gente está com gesso? Vamos aí, cada um vai dar a sua opinião. Como assim, professora? Não entendi a pergunta. Tá? Como é que a infecção acontece quando a gente está com gesso? De que forma ela pode acontecer? Poxa, se eu estou aqui, ó, tem que ficar 3 meses com gesso, sem poder andar, eu não vou bater perna, não é verdade? Eu vou entender que eu vou ficar dentro de casa, não é verdade? Então, dar uma saidinha com muita dificuldade, se for no membro inferior, se for no membro superior, menos mal, que ainda posso andar, tá? Mas como que essa infecção chega para mim, no local onde está a fratura?
Nesse caso, você já está com gesso. Tem a ver com a higiene, professora? Tem a ver com a higiene, tá? Mas tem a ver com outra coisa que acontece muito. Eu acho que pode ser também quando o paciente coça, pode lesionar a pele. Exatamente. Então, Você matou a charada, tá? A gente sabe que ficar meses com gesso não é nenhum programa dos mais agradáveis, seja ele em casa ou no hospital, porque ainda temos o problema que tem algumas situações em que o paciente vai precisar, tá, ficar no hospital. Então, também tem essa dificuldade, porque diminui demais, tá, as possibilidades da gente tratar esse paciente, ter um cuidado maior. Vocês esperem um minutinho que eu vou pegar dois objetos aqui. Peguei aqui, ó, uma régua e uma caneta, tá? Então, quando a coceira vem, quem já colocou sabe, tá? A coceira é insuportável, gente. Eles passam uma pomadinha, um antialérgico, que eu falo que é anticoceira, mas a gente sabe que o psicológico da gente atua demais. E coceira, o que acontece? Quando a gente mais coça, o que acontece? Mais vontade de coçar dá. Isso, tá? Então, a gente tem de tudo, gente. O paciente que, ó, coça aqui, ó, enfia a régua dentro do gesso, no braço, na perna, a canetinha, ó, dentro, tá? E, turma, tudo mais que vocês possam imaginar e mais alguma coisa que vocês jamais poderiam imaginar, tá? Como a gente já encontrou gravetos de árvore, tá? Que eles coçaram, caiu lá dentro. Antena, sabe aqueles radinhos que às vezes o paciente leva para escutar, radinho de pilha que tem aquela anteninha, tudo, pente, tá? Pente é maravilhoso para coçar. Então, o que acontece com isso? Faz uma lesão na pele, porque isso tudo, e a coceira só é boa quando a gente coça, que só é positiva quando faz aquela feridinha, não é? Ai, quando faz a feridinha é uma maravilha, né? Enquanto a gente não feriu a pele, parece que a coceira não passa. Então, isso tudo, gente, vai possibilitar, vai permitir, tá, a entrada de micro-organismo. Então, além da osteomielite, que é uma infecção óssea, a gente pode ter uma pseudomonas, que é aquela bactéria que tem um odor insuportável, que sai aquela secreção verde, purulenta, nojenta. A gente pode pegar um estafilococcus, qualquer outro micro-organismo de pele, e ali fazer um estrago absurdo. Por isso que a gente tem que estar observando sempre o local do gesso, porque a gente pergunta para o paciente, tá? E eles são muito cínicos, não, tá sentindo coceira? Só um pouquinho, mentira, ele está sentindo uma coceira horrível e ele está coçando com tudo. Eu lembro que uma vez eu estava trocando gesso e aí tinha uma senhora que ela tinha fraturado o braço e estava tirando o gesso, e era a última vez que ela ia tirar o gesso. E aí eu estava esperando, ela estava na minha frente, nós estávamos conversando, eu falei assim, coça muito? Ela falou, só um pouquinho, mas eu tiro direito. Eu falei assim, nossa, o meu coça demais. Ela falou, mas a gente tem que aguentar. Eu falei, isso é verdade. Aí tá, e tá lá daquela serra de corta-gesso, quando finalmente cortou, que caiu aquela carcaça do gesso, né? Que eu olhei o braço dela, gente, o braço dela não tinha mais onde ter risco de caneta, porque ela foi tão, assim, infeliz, que ela podia ter tirado, pego uma caneta já sem carga, né, ou ter tirado a ponta, né, da caneta. Ela coçou tanto, rabiscou o braço todo, mas era, gente, era muito rabisco. Ela ficou tão sem graça, tão sem graça, tão sem... Eu falei, coçava mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que essa questão é muito delicada, e por mais que a gente explique a pessoa
converse com o paciente, a gente sabe que eles vão tentar de tudo, canudinho, gente, garfo, faca, tudo isso, tá? Ah, professora, mas o gesso não é apertado, ele é apertado, mas ele tem que ficar, normalmente a gente introduz um dedo, de forma que a gente consiga ter essa mobilidade, né, para ter uma aeração, senão o benefício acaba sendo um malefício, tá? Então, sempre vai conseguir entrar alguma coisa. Pode não conseguir no primeiro dia que a gente coloque o gesso, ou todas as vezes que a gente refazer o gesso, no primeiro dia ele fica bem mais apertado, tá? Mas depois ele vai, sempre tem um facilitador, tá? Então, essa é uma grande... uma preocupação muito grande, um problema grande que a gente tem, né? Então, aqui eu falei, ó, sinais de infecção, né? A gente pode ter dor, já tinha até colocado ali em cima, e pode ter febre, que já é sinal, né, da infecção mesmo, que o negócio já está bem mais evoluído. Então, gente, o aparelho engessado, ele traz os benefícios, né, mas também as complicações, né? Também tem a lesão por pressão, tá? Dependendo de como esse paciente está, a gente sabe que às vezes o paciente fraturou as duas pernas, olha que tristeza, fraturou uma perna e um braço, então tem muita dificuldade para estar mobilizando, né? Então a lesão por pressão, ela chega com muito mais facilidade, né? A gente também pode estar desenvolvendo a síndrome de desuso, né? Que é a falta do uso mesmo, né? Da mobilização, da função muscular, né, que é tensionar e contrair os músculos, né? Então, eu falo que a gente fica com o braço bobo e a perna boba. Quando você tira tudo e o ortopedista fala que você está de alta, né? Pela ortopedia, né? Que já não há mais nada o que fazer, você vai só para a fisioterapia. Você está com a perna boba, você está com o braço bobo, porque... ele ficou ali sem funcionar, sem desempenhar a função dele, né? Então, ele precisa reaprender de novo. A gente também tem outra síndrome, que é a síndrome compartimental, que é a má perfusão dos tecidos no músculos, tá? Então, perfunde mal, isso tudo vai também contribuir para que o paciente tenha mais dificuldade para recuperar a sua função, né? De andar, de mobilidade. Aí essa síndrome, ela tem uma dor muito grande do paciente gritar, tá? Então, a gente, sempre que for dor na ortopedia, a gente tem que considerar. Então, fazer logo o analgésico, tá? E ficar avaliando se vai responder ao analgésico ou não, tá? Então, a gente pode fazer para facilitar, né, como tratamento, elevar o membro ao nível do cardíaco, tá? Então, se for, por exemplo, o braço, a gente pode estar colocando um travesseiro, sempre mantendo acima do coração, tá? Se tiver algum dispositivo restritivo, se tiver por exemplo, assim, uma bota, né? Alguma coisa que você possa estar afrouxando, a gente pode fazer isso. Agora, se for o gesso, aí vai ter que passar pelo ortopedista para ele definir se ele vai retirar o gesso ou não, tá? E algum outro curativo, mesmo aparelho engessado, mas só com a definição do médico, tá? Porque realmente, às vezes, a dor é insuportável e não tem jeito, vai ter que tirar o gesso mesmo. Tá? Aqui eu coloquei alguns itens, né, no plano de cuidado, só mais voltados para isso, que é melhorar a mobilidade. Então, a gente está sempre tendo que encorajar os exercícios, às vezes eles são bastante dolorosos, tá? Evitar ou tratar as lesões cutâneas, né? Sinais de infecção, odor, drenagem purulenta. Então, a gente tem que estar sempre olhando aquele gesso do paciente, sempre lá dando uma fungadinha para sentir o cheiro, porque a pseudomonas, ela é muito presente, mas ela tem isso de bom, né? Ela tem aquele cheiro insuportável que a gente quase desmaia, tá? Ou observar, estar monitorando sempre a circulação, o inchaço, edema, né? Como é que está a coloração das extremidades, tá? Se está com muito calor no local, às vezes pega fogo, dificuldade para mexer os dedinhos. Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando, não tem jeito, tá? Observar, monitorar o surgimento das lesões por pressão, tá? Administrar analgésico e levar o membro engessado
se assim for recomendado, tá? A gente nunca deve deixar o membro engessado na mesma direção, porque vai dificultar toda a circulação. Então, a gente sempre deve elevar, nem que seja com travesseirinho, alguma pequena elevação já ajuda bastante. Alguém teve alguma dúvida, turma, sobre aparelho engessado? Não, professora, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Então, a gente vem agora para a tração. Alguém já ouviu falar em tração, gente? Já viram uma tração? Não, professora, acho que não. Eu vou mostrar aqui. Olha só Já. que horrorosa. Tá? Isso aqui é uma tração transesquelética, tá? Então, observem a foto, tá? Que ali na extremidade final, vocês vão ver um saco verde. Tá vendo um saco verde pendurado, amarrado na corda? Sim, professora. Ah, esse saco, ele tem areia, tá? E a gente vai colocando mais areia, vai trocando saco, igualzinho a gente quando faz exercício, que a gente faz nossas... Ai, meu Deus do céu, que a gente vai aumentando os nossos pezinhos, tá? É a mesma coisa aí, tá? A gente cada vez vai aumentando, então a gente coloca 1 quilo de areia, depois a gente vai colocar 1,5 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e assim sucessivamente. Para quê? Com o objetivo de puxar, já está falando o nome, tração. A gente vai puxar o osso para ele, através dessa puxada, se encaixar no local certo, tá? Hoje em dia, está sendo muito menos utilizada essa tração, tá? Como eu falei, hoje em dia todo mundo opta pela cirurgia por ser mais rápida. Uma tração, às vezes, você precisa ficar 30, 40 dias, tá? Até conseguir fazer com que o osso entre no lugar, tá? Isso é mais ou menos... Quem já colocou o aparelho de dente que tem que ir lá no dia de apertar? Eu. Eu também. Ana Clara, sabe que no dia que a gente aperta é um horror, não é verdade? Parece que a gente, nossa senhora, não dá nem para comer às vezes. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? É esse peso aí puxando o osso, tá? Então, ele vai puxando, puxando até conseguir encaixar. Como é que é feita essa tração? Com a furadeira, sabe aquela furadeira que a gente fura a parede, tá? A gente tem uma igualzinha no centro cirúrgico, tá? Só que mais apropriada para isso, tá? De uso cirúrgico, então vai furar o osso ali na parte de cima, perto do joelho, tá? Vai atravessar e vai colocar esse aparato aí, que ele na verdade, ele é bem simples, tá? E a gente vai introduzir isso e vai ficar puxando com esse peso, tá? Qual é a dificuldade disso, turma? O que vocês acham que isso aí traz de incômodo? Assim, olhando assim. Pode fazer no braço também, o braço fica estendido, tá pendurado lá no teto. Desconforto pela posição? Desconforto demais, demais. E esse desconforto, tá? Deixa o paciente muito estressado, mas esse desconforto também gera um outro problema mais grave, olhando a foto novamente. O que vocês acham que essa posição, o que dificulta para a gente? Eu penso para dormir, professora? Para dormir e para que mais? Realizar os cuidados. Exatamente, gente. Já pensou como é que vai ser a gente dar banho nesse paciente? Como é que a gente vai evitar uma lesão por pressão na região dorsal, sacra? Porque a tração, ela não pode ser interrompida. Eu não posso ir lá ficar tirando a tração porque o paciente vai tomar banho. Eu não posso ir lá tirar a tração porque o paciente quer evacuar. Eu não posso ir lá tirar a tração porque eu vou ter que fazer um curativo. Como que eu vou lidar com essa situação? Não é verdade? É bastante difícil, tá? Então, é muito difícil quando a gente faz um planejamento de cuidados, da gente usar aquela questão da prevenção. Como eu vou prevenir uma LPP? Como eu vou prevenir uma infecção?
não é verdade? Porque eu vou precisar higienizar esse paciente, eu vou precisar dar um banho nele. Então, assim, com muita dificuldade, tá? Mas a gente vai precisar fazer isso. Então, isso gera um problema muito grande, além do paciente já estar muito estressado, porque aquela dor que a gente falou lá do reposicionamento que vai puxando o osso, puxa, termina, né? A gente descansa, mas isso é uma puxada de osso contínua, contínua. Então, o paciente sempre está muito estressado, tá? Então, vamos ver aqui. E o paciente sente dor também, né, professora? Sente dor, porque aquilo é igual o que eu falo, é aparelho de dente. Parece que todo dia a gente está apertando o aparelhinho, né, e dando aquela dor insuportável. Por quê? Porque o aparelhinho está o quê? Ele está abrindo a mandíbula, está pressionando o osso da mandíbula, né? Então, isso é muito doloroso. E quando a gente mobiliza o paciente para fazer os cuidados e diminui a tração, ele sente muita dor. Muito, muito, porque isso é um trabalho em equipe, né? A tração é toda uma coisa, né? Eu estou puxando. Tem que fazer os cuidados e manter a tração. Exatamente, porque se a gente for tirar, aí a gente volta atrás. Tá vendo aqui, ó, aplicação de uma força em uma região. Aí qual é a indicação? Minimizar os espasmos musculares e reduzir e alinhar a fratura. Muitas vezes, o que acontece hoje na nossa realidade, na emergência? Às vezes o médico coloca o paciente na tração, porque, por exemplo, não tem o material para fazer a cirurgia, tem muito paciente na frente para operar, então eles vão fazer utilizar esse recurso até chegar o que estiver faltando, né? Um material específico, um horário no centro cirúrgico, isso tudo. Então, ele vai para a tração, pelo menos alguma coisa está sendo feita, né, para estar reduzindo isso. E, às vezes, a gente até consegue um resultado bem positivo, que pode até evitar, né, a cirurgia. Bom, os cuidados que a gente vai ter. Ela deve ser sempre contínua, nunca deve ser interrompida, a gente já falou isso. Pode ser aplicada na pele, né, tração cutânea, ou diretamente sobre o esqueleto, que é uma tração esquelética, eu falo transesquelética, tá? Quando a gente fala pode ser aplicada na pele, que é a tração cutânea, eu não gosto muito, tá? Porque o que acontece? Qualquer movimento, qualquer tração um pouco mais forte, ela pode o quê? Ela pode rasgar, né, a pele, tá? Porque a pele ela não aguenta tanta força assim, tanta pressão, tá? Então, quando a gente rasga a pele, né, igual quando eu falo, quando a gente sutura várias vezes um paciente que é operado na mesma incisão várias vezes, né? Chega uma hora que o ponto que a gente vai dar já não tem mais, o subcutâneo se rompe, a pele se rompe, e aí fica aquela cicatriz horrorosa. Da mesma forma, na tração cutânea pode acontecer isso, porque imagina, aquele saco de areia vai estar puxando essa tração que atravessou só a pele e o subcutâneo, tá? Então, assim, não pegou o osso, tá? Ela vai só puxar ali, tá? Para afrouxar, para ver se o osso vai para o lugar, tá? Então, assim, o resultado não é tão positivo, tá? Ainda pode causar uma lesão de pele bastante importante. Aí a gente vai ter que tratar as duas coisas. Tá? Aí a gente vem nas complicações, né? A gente pode ter uma ruptura, a gente já falou, né? Que é aquele cisalhamento, né? A gente pode ter pressão sobre os nervos, aí já na outro tipo, aquela transesquelética. Por quê? A gente está realmente fazendo uma pressão e o nervo que está passando ali também tá sofrendo isso, tá? Comprometimento circulatório, tá sempre a gente vai ter esse comprometimento, que pode acontecer, porque depende da resposta do organismo de cada pessoa. Tá? Então, tem que estar observando a pele, a coloração, tá? O pulso periférico vai diminuindo, a pele vai ficando azulada, tá? A trombose venosa por pressão, que o único sintoma que o paciente refere é a dor, tá? E às vezes o edema a gente nem percebe,
né? Se ele já até na tração, muitas vezes a gente não percebe, só se for um edema bastante significativo, tá? A LPP, a pneumonia, porque muito tempo o quê, gente? Nessa posição, sem poder se mobilizar o pulmão, constipação, estase, infecção urinária e anorexia. Esses 3 últimos, gente, vamos agora pensar um pouquinho. Por que o paciente fica constipado, que ele não consegue evacuar todos os dias, tá? De acordo com a rotina que ele tinha? O que vocês acham que acontece? Pensa assim na vida de vocês, que agora vocês foram para o hospital, estão numa tração, tá? Por que vocês fazem uma estase urinária ou uma infecção urinária? Todo mundo sabe o que é estase urinária? Vou relembrar aqui. Estase, gente, é quando a gente vai urinar, mas aí a gente não consegue urinar tudo. Acontece muito quando a gente está com pressa, né? Ah, vou ali fazer umas comprinhas na Rua Tereza, aí deu aquela vontade de urinar, aí tem uma fila danada para o banheiro, tá? Eu vou lá, faço um xixi super rápido, né? Mas deixei lá uma reservinha lá dentro para, né? Já saiu o suficiente para não demorar muito, tá? Então, vai ficando aquela estase, cada vez que o paciente urina, vai deixando uma quantidade ali, uma quantidade, e essa quantidade de urina, ela acaba, né? Gerando uma situação, às vezes, até de contaminação, de infecção. Então, gera infecção urinária, tá? Mas vamos voltando lá para a nossa pergunta inicial, tá? Vamos lembrar lá por que o paciente acaba ficando constipado. Pode ser também por conta do uso da medicação. Sim. Que vai deixar ele constipado. E ele vai ter pouca mobilidade, então tudo isso vai prejudicar o trânsito intestinal, muda também a alimentação. Isso. Aí vocês viram que ele faz um quadro de anorexia, ele não tem mais apetite, tá? Muitas vezes, turma, ele não quer comer, ele não quer nem beber água, porque beber água vai gerar vontade de fazer xixi, tá? E aí ele vai ter que pedir, né, para trazer o patinho, a comadre, mesma coisa para evacuar. Ele começa a reduzir, tá, a ingesta para ele não ter, não formar bolo fecal, para não ter que evacuar. Então, isso tudo gera um segundo problema, né, que é o problema do metabolismo intestinal do paciente, que ele mesmo se nega, porque ele sabe que se ele beber muita água, está um calor do cão, ele vai beber pouquíssima água para não dar vontade de urinar, ele vai comer bem menos, para não ter o que evacuar. Então, isso é um outro problema. Por quê? Porque ele tem que ficar chamando a enfermagem, ele vai ter que evacuar na comadre. Então, tudo isso é bastante difícil, é bastante constrangedor para algumas pessoas ter que fazer isso numa enfermaria, né? Então, isso aí é um problema que tem várias nuances, né? Não só a questão da doença em si, e sim também da cultura da pessoa. E é um tipo de coisa que, por mais que a gente converse, explique, né? A gente sabe, se a gente se colocar numa situação dessa também, a gente vê o quanto é problemático mesmo, é difícil a gente estar aceitando isso. E até porque eu vou evacuar, vou ter que chamar a enfermagem vai ter que me higienizar, né? Tudo isso, né, vai passando na cabeça do paciente. Tá? Aqui, tá vendo? A gente também coloquei algumas coisas como plano de cuidados, né, que é novamente monitorar a integridade da pele. Então, a gente tem que estar olhando todo dia, gente, porque lesão de pele hoje não tem, mas amanhã tem, tá? Então, a gente pode estar utilizando aqueles recursos para facilitar, né, colchão piramidal, espumas de alta densidade, o que a gente tiver para ajudar, né? Investigar queixa de sensação de queimação sob as ataduras, ou se tiver já estava com alguma bota, com alguma coisa, verificar pulso periférico, sempre os cuidados estão sempre voltados para essas mesmas coisas, tá? Observar indicadores de trombose venosa, dor na panturrilha, estimular exercício respiratório para evitar pneumonia, tá? Então, sempre tentar elevar bastante a cabeceira do paciente, não deixar ele nunca
90 graus, tá? Estimular a ingestão de líquidos para evitar a infecção do trato urinário, né? Tá sempre conversando com ele, porque não tem forma da gente obrigar, forçar o paciente a ingerir isso, né? E assim a gente vai realizar exercício, né? Proporcionar conforto ao paciente, roupa de cama sempre bem esticadinha, aquelas coisas. Agora, gente, vou pular esse aqui, que eu quero falar sobre, depois eu volto para esse aqui. Fixadores externos. Alguém já viu alguma pessoa usando fixador externo, turma? Sabem o que é? Ó, Não. esse equipamento biônico aqui, tá? Então, o que vocês acham disso, assim? Qual primeiro, assim, o que vocês pensam sobre isso? Alguém já usou? Quem já viu alguma coisa, alguém usar? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Já Isso é horrível, utilizando isso, não. né? Horrível, horrível para quem vê, horrível para quem usa, horrível para quem manipula. Exatamente, tá? Para quem usa, deve ser muito ruim. Eu tenho um amigo que ele é enfermeiro, ele sofreu um acidente, né? Já tem uns 20 anos, ele sofreu um acidente de moto, se quebrou todinho, ficou 8 meses internado no Pedro Ernesto, gente, 8 meses, tá? Mas ele quebrou tudo que era osso, tá? E ele colocou vários pinos, várias coisas. Ele ficou com um fixador externo muito tempo. E daí depois ele foi tirando e ficou com um único fio lá dentro, que ele tinha que tirar, mas ele até hoje convive com esse fio e falou que nunca mais ele volta para o hospital. Então tá lá com o corpo estranho lá, eu não sei se esse fio vai querer sair algum dia, tá? Mas realmente assim, é uma situação bastante difícil, é complicado de aceitar, é difícil de você conviver com isso, tem fixadores que são horrorosos. É um processo para colocar que é doloroso, como vocês podem ver. Esses pinos atravessam os ossos todinhos, tá? Então, tal assim de furação, tá? E assim, o tratamento é longo, tá? Mas necessário, né? Então, aqui. Tá? E o curativo também é muito ruim, né, professora? No início. É horrível, porque a gente tem que ter toda a atenção onde fica o sítio daqueles pinos, que é ali que vai ficar a infecção, gente, por onde passa o fio. E a gente vai apertar com o pino, né, como se fosse mesmo uma rosca. É ali que essa rosca, esse pino, vai ficar em contato com a pele. Então, ali que faz a fricção da pele, ali que pode ficar depositado sujidade. Então, toda vez que a gente for higienizar, dar o banho no paciente, a gente tem que fazer um curativo, fazer um tratamento no aparelho, no fixador externo. São 2 tratamentos, a gente trata o paciente, trata o fixador. Tá? Então, ele utiliza fios percutâneos posicionados no tecido ósseo, tá? E os conectores externos, tá? Aí tem as indicações de deformidades congênitas e adquiridas nos membros inferiores e superiores, perda de substância óssea, sequelas de processos infecciosos altos, fraturas por traumas. Então, tem várias indicações, mas a gente não vai trabalhar muito indicação, a gente vai trabalhar como a gente vai interagir com esse fixador, né? Então, a gente tem que monitorar sempre sinais de infecção, avaliar o sítio de cada pino quanto a sinais flogísticos, tá? Então, eu botei aqui atenção especial para saída de secreção e odor, tá? A gente tem que estar olhando. Nada daquilo, quando a gente vai fazer um plano de cuidados, perguntar para outra pessoa se está tudo bem com o paciente, que às vezes a outra pessoa não tem esse olhar, tá? Então, tá observando como é que está o rubor, se está drenando alguma coisa, se está com hipersensibilidade, se está com dor, se o pino está frouxo, tudo isso a gente vai lá e aperta, tá? Observar edema, monitorar a dor, realizar a higiene local, monitorar o estado neurovascular do membro, olhar de novo aquilo, se está com alguma perfusão periférica diferente, como é que está a coloração, parestesia, paresia, paralisia,
tudo isso, poxa, não mexe nada, não sente nada, então isso tudo a gente tem que estar observando para estar repassando para o médico, né, que o paciente está apresentando aquele quadro. Tá? Então, a gente tem vários tipos, tá? Desde o primeiro, do lado esquerdo, é o mais simples, tá? Mas, de qualquer forma, tá? Conviver com isso é complicado, tá? Então, assim, de pino, gente, o maior cuidado que a gente vai precisar ter mesmo é em relação à higienização, aquele cuidado que a gente vai ter com aquele dispositivo que está lá, né, invadindo, né, o corpo do paciente. Aí a gente sai de um dispositivo super sofisticado, né, para uma ação bem tranquila, que é a tala de mobilização, tá? Então, assim, é só também ter uma atenção rigorosa, né, sobre o local imobilizado, porque às vezes a gente já pode apertar muito a tala, né, e aí a gente também complicar a situação do local, tá? Então, mesmo os sinais e sintomas clássicos, né, aquele que a gente já falou, tá? E só mesmo tá observando, tá? Aqui eu coloquei algumas talas, tá vendo? Que a gente pode estar usando. E muitas vezes essas que vocês estão vendo aí bonitinhas, elas são compradas, né? Já vêm assim prontas, mas se a gente não tiver essas, a gente faz, pode estar fazendo com caixa de papelão, que a gente envolve com atadura de crepom, e a gente vai construindo as nossas talas, tá? E tem as outras mais sofisticadas abaixo, que são aquelas que estão disponíveis no mercado. Tem alguns hospitais, como o INTO, né, que eles investem, eles compram esse tipo de material, né? Tem essa faixa aqui, a última imagem que vocês estão vendo na parte inferior do lado direito, que é muito bom também, uma tala ótima, que pega a perna inteira, tá? Mas desde o dispositivo do dedinho ali no meio, tem várias formas, tá? Mas aqui a gente vai estar vendo mesmo, são as duas da parte superior, do lado direito e do lado esquerdo, que é aquela que a gente vai usar com mais frequência na nossa realidade. Agora eu vou voltar aqui, tá? Que eu quero falar sobre isso aqui, ó, gente. Órteses e próteses. Vocês sabem que existe uma diferença entre uma e outra? Vocês já ouviram falar de órteses? Quem já ouviu falar? Eu passei a incluir esse detalhezinho na aula, porque uma vez eu peguei uma prova de concurso e tinha essa questão. Falei, puxa vida, né? Pegou o pessoal bem bonitinho, porque a gente nem lembra, tem gente que nem sabe, nunca nem ouviu falar esse nome de órtese, né? Então, tem uma diferença bastante significativa do que é uma órtese e do que é uma prótese. Fala, Aron. Aron ia se manifestar, mas se recolheu. A prótese... Não, professora, eu ia chutar uma coisa. A órtese, no caso, facilitaria o funcionamento de um membro e a prótese substituir? É, mais ou menos isso, tá? A prótese, ela vai, assim, substituir, né? Quando a gente fala assim, coloquei uma prótese de mama, vai ficar ali, eu não vou poder tirar, né, a minha prótese, porque ela está substituindo a mama. Eu posso estar usando uma prótese dentária, tá? Embora essa eu possa retirar, mas ela vai estar substituindo, né, os meus dentes. Então, o ideal, né, que ela não seja retirada entre aspas. Claro que eu vou retirar para higienizar, né, para alguma outra finalidade, mas que ela está substituindo definitivamente alguma coisa, no momento ela está, né? Por exemplo, uma prótese de mama, né? Se eu retirar ela, eu não vou ter nada ali para substituir, no máximo um sutiã com enchimento, né? Mas não vai ter alguma coisa. Na prótese dentária, eu até posso fazer um implante total de dentes, né? Se for o caso, tá? Mas mesmo assim, a prótese está ali para substituir uma coisa que foi retirada, tá? E a órtese não, a órtese, ela vai ser sempre um dispositivo que vai ajudar, tá? Como um óculos, né? Puxa,
A gente sabe que o paciente que vai para o hospital e não está com óculos, ele está desesperado, porque dependendo da deficiência que ele tem, né, dificulta demais. Uma órtese pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma bengala. Então, é muito importante a gente diferenciar na questão do nome. A gente pode até saber o que é uma coisa e outra, que um substitui e o outro favorece, auxilia, tá? Mas está bem claro, né, que os nomes são bem diferentes, porque a questão do concurso era bem isso. Eles davam, assim, aquilo, né, respectivamente, o que era prótese e órtese. Então, a pessoa ficava meio perdida, acabava errando a questão. A questão foi muito bem formulada para os candidatos errarem. Ixi, meu Deus, fiz aqui alguma coisa. Tá? Então, aqui é a órtese, tá? É uma peça ou aparelho de correção, tá? Ou complementação de membros, tá? Ou algum órgão do corpo, tá? Que vai permitir, mas que permite o controle, né? Se for algum órgão mais específico, controle da musculatura. Como eu falei, pode ser um óculos, uma cadeira de roda, uma bengala, um andador, muleta, palmilha. Então, tudo isso vai auxiliar, não vai substituir, tá? E a prótese não, já é uma peça, um aparelho que substitui membros ou órgãos, né? Então, uma prótese dentária, mamária, cardíaca, uma lente de contato, é uma prótese ocular, aquelas próteses de perna, prótese de braço, tudo isso, tá? É considerado uma prótese, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens aqui, tá? E aí, qual o cuidado que a gente vai ter, tá? Sempre, por exemplo, na prótese, a gente tem cuidado com as áreas de atrito, principalmente a gente observa mais quando é prótese de membros, né? Então, quem tem uma prótese de perna, quem tem uma prótese de braço, né? Até aquela área de atrito, até quando a pessoa vai colocar pela primeira vez, o que acontece? Precisa... amputou o braço, amputou a perna, é preciso que haja, né, na área de amputação, que seja criado coto. Coto é aquela parte que quando o médico faz a amputação, que ele corta o osso, tá? Ele vai ter que fazer uma área arredondada, tá? Para que essa área arredondada possa encaixar na prótese, tá? Se ele faz uma área quadrada assim, ó, e a prótese é arredondada, ela não encaixa, o paciente vai ter o quê? Múltiplas lesões aqui, tá? Até se encaixar, porque não vai acontecer o encaixe correto. Então, o cirurgião ele vai fazer aquela parte abaulada, assim, bem ovalada, para encaixar na prótese que vem nesse formato assim, para que tenha o quê? Mobilidade. Senão, o paciente tem uma prótese, mas ele não consegue fazer a mobilidade também, tá? Esse coto, turma, enquanto ele começar a usar a prótese, esse coto vai sofrer demais. Vai sofrer o coto e vai sofrer o dono do coto. Porque até ele se acostumar com esse atrito, volto lá para aquele dia que a gente colocou o aparelho nos dentes, é a morte, né? Dói pra caramba, é afta, é tudo que acontece. A gente quer jogar aquele aparelho longe. Então, na prótese também de membros acontece isso, né? Todo aquele atrito gigante, né? Às vezes é uma prótese de perna inteira, tá? Até o coto, né, se acostumar com aquilo, tem que ter muito tempo e muita força de vontade. E aí, turma, a gente tem que estar monitorando isso, que às vezes o paciente coloca a prótese e ele ainda está internado, tá? Então, a gente tem que estar observando bastante isso. Tá? Já nas próteses internas, não, você tem uma prótese de válvula cardíaca, tudo bem. Uma prótese de mama, a gente não tem como estar observando isso, né? Só mesmo nas próteses externas, tá? Auxiliar os portadores de órteses e próteses durante a internação hospitalar. Então, eu lembro que eu falei para vocês lá na aula de pré-operatório o quanto importante era a gente ter cuidado tanto com as órteses quanto com as próteses, né?
E, por exemplo, uma prótese de membros, de perna, de braço, se a gente nunca manuseou, tá? Então, a gente tem que perguntar como é para fazer, ou então pedir para o próprio paciente tirar a prótese, se for o caso, para algum procedimento que precise te retirar, né? A gente pede para ele mesmo fazer, porque às vezes a gente pode até danificar, né, alguma coisa em função disso, tá? Da nossa inabilidade, né, em estar executando uma tarefa que a gente não tem ainda muito contato. Cuidado ao manusear as órteses e próteses, né, pensando sempre que eles são essenciais para a vida do paciente. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí agora, para finalizar, gente, saindo um pouquinho dos ossos, falar um pouquinho sobre distrofia muscular, tá? Alguém sabe o que é isso? Falar um pouquinho sobre o que vocês já ouviram de distrofia muscular, de como essa doença se comporta. É uma doença degenerativa, né, professora? Degenerativa, assim, uma doença de caminho muito triste. Uhum. Sabe a doença que a gente vai entristecendo junto com o paciente, que chega uma hora que a gente não sabe nem mais o que vai falar? Que assim, a gente sabe que aquilo está evoluindo tanto que a gente fica procurando, né, no nosso dicionário uma palavra, né, de alento, né, ou de força, né, para estar ajudando o paciente, mas chega uma hora que realmente a gente acaba não achando nada, porque realmente a progressão ela é muito rápida. Quando chega numa etapa X, né? Quem mais quer falar? Eu vi que alguém se manifestou. Ela é considerada professora? Sim. É porque a senhora falou, uma doença realmente é muito triste, né? Até você lidando com o paciente, né? Tu vê a família sofre, o paciente sofre, todo mundo sofre. Porque chega uma hora que a gente... E assim, é de conhecimento, porque hoje você pega o seu celular, você digita lá no Google, vai vir tudo de ruim. A distrofia, ela tem pouca coisa de positiva. Ela vai ter de positiva, assim, quando ela está na fase mais inicial, no que pode ser feito. Mas quando ela começa a agravar, entende? A gente sabe que ainda os nossos recursos atuais são muito precários, né? Tem muito estudo, né? Muitos grupos aí pelos países estudando esses casos, porque a distrofia, ela como é que eu vou falar assim, já se desenvolveu em pessoas com muito poder, um poder aquisitivo muito grande. Então, isso fez com que muitas pessoas investissem alto para buscar, né, um tratamento mais positivo, né? Ou mesmo a cura disso, né? Então, a gente vê que tem muitas ONGs aí para fora que investem pesado nisso. Só que, assim, está muito difícil mesmo da gente ainda chegar num quadro de melhoria, né? A gente ainda está com essa dificuldade mesmo de entender o que a gente pode ser feito para melhorar, ou mesmo para evitar, ou para tratar no momento da descoberta, né? Até porque, como a gente vê, o conceito é um grupo de desordens, é um grupo, já não é uma coisa só, né? Caracterizados por fraqueza e atrofia muscular de origem genética, né? Que ocorre pela ausência ou formação inadequada de proteínas, né? Então, quando fala ausência, já é difícil, né? Porque se está ausente, né? Já está complicado. Quando a gente fala de formação inadequada, já fica até talvez mais fácil, né? Mas quando a gente fala em ausência, né? É igual a diabetes tipo 1, né? A criança, às vezes, apresenta com 2 anos, ela já não produz mais insulina, né? Olha que situação, aos 2 anos ela já não produz mais insulina. Então, ela pode nascer com essa ausência ou formação inadequada de proteínas essenciais para o funcionamento da célula muscular, né? E essa célula muscular, né? Ela é justamente, né? Tem como função principal, né?
que é o enfraquecimento progressivo da musculatura esquelética, né? Então, se ela não existe, né? Se não existe essa proteína, então vai começar esse enfraquecimento progressivo, né? Talvez fosse melhor que fosse uma doença mais fulminante, né? Mas ela é progressiva, né? Então, como eu falo, é muito assim, triste para a família estar vendo esse quadro, estar acompanhando, e para nós profissionais de saúde também. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular, né? Cada uma de uma forma. Eu tive um paciente lá no hospital que ele nasceu, aí com 8 meses ele começou a apresentar um quadro. Ele foi para o hospital, nunca mais saiu. Ele ficou lá até os 15 anos de idade, aí veio a falecer. Mas ele conseguia usar o computador, mesmo no respirador. Já na fase terminal, ele ficava no respirador direto. Às vezes a mãe fazia um desmamezinho durante alguns 15 minutos, mas ele conseguia usar o computador, né? Ele tinha a traqueostomia, então acoplava o respirador ali, tinha vida normal, assim, internado, claro, mas usava o computador, né? Ele conseguia ainda digitar com dificuldade. Outros, já existe computador, não sei aqui no Brasil como é que está isso, mas em alguns lugares, um computador que o paciente transmite a mensagem via ocular. Então, no computador tem um receptáculo, né, que transcreve ele está vendo ali, transforma em imagem, faz o computador funcionar. Uma coisa super complexa, tá, gente? Que eu não sei explicar direito, não. Mas é esse computador super mágico aí para quem tem distrofia. Deixa eu ver aqui. Através do mecanismo desse, em algum lugar do mundo, não sei se foi na Alemanha, onde a paciente tinha doença, uma determinada doença, que ela pedia, né, para o marido dela fazer medicação para poder acabar com a vida dela. Mas a maioria quer, exatamente, que é muito triste, gente, é muito triste mesmo. Você vê a pessoa ótima, bem arrumadinha, bem assim, a pessoa que se não emagrece, a pessoa não perde as suas características, ela continua bonita, tá? Só vai perdendo, né, toda a parte muscular. Ela não levanta mais o braço, não levanta mais a perna, não consegue urinar, porque a musculatura vesical não responde mais, né? Ela não tem dificuldade para evacuar, porque a musculatura também do esfíncter, né, ficou toda frouxa, né? Perdeu, né, a sua capacidade. Então, assim, é uma situação muito que não é só o físico, ele até se mantém, mas assim, toda a função, né, interna fica inútil, né, acabada, né? Então, um sofrimento muito grande. Aí os sintomas assim, mais evidentes de que alguma coisa não está bem, né? Essa dificuldade para subir e descer escada, correr, pular, levantar do chão, ou já andando de forma diferente. Dificuldade em realizar tarefas como lavar ou pentear os cabelos, colocar coisas em prateleiras elevadas, tudo que obriga os braços a se elevarem acima da cabeça já começa, porque a musculatura não consegue se elevar. A fraqueza das mãos dificulta o uso de lápis ou caneta, as pessoas perdem a firmeza para manipular o objeto com as mãos, não tem condição de segurar um copo, um garfo, tudo isso. Entre 10 e 12 anos de idade, a criança passa a precisar de cadeira de rodas para se locomover. Então, gente, assim, é um agravamento muito grande, né? Então, cada doença que está dentro da distrofia, né, ela vem apresentando um quadro mais agressivo, que vai só progredindo, até que a pessoa não consegue realizar mais nada e ela acaba indo a óbito. Só que, assim, a pessoa que tem um conhecimento, que conhece a doença, que tem uma parte intelectual mais elevada, ela sabe o quanto aquilo é triste, o quanto aquilo é sem volta, porque
às vezes, a gente ser leigo é muito melhor, porque no leigo a gente ainda consegue falar alguma coisa, a gente consegue dar uma palavra de força, de que ele pode melhorar, e às vezes ele acredita, não é verdade? Porque ele não tem muito conhecimento. Agora, quem tem conhecimento, conhece bem, já pesquisou tudo, já interagiu com pessoas de outros países que têm condições para investir na doença e sabe que aquilo não tem volta, é muito difícil, turma, muito difícil mesmo. Eu não coloquei ali as doenças, tá? Porque a gente não vai aprofundar, mas qualquer doença relacionada a comportamento de atrofia ou distrofia muscular tem essa característica progressiva, tá? E como acho que foi o Nirlando que falou, né? Muitas vezes o paciente prefere a morte. E a família também, né? Porque conviver assim é muito difícil mesmo. Professora, e assim, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que também é uma doença muito seletiva, assim. É onde as pessoas que têm maior poder aquisitivo conseguem sobreviver um pouco a mais do que as que não têm, né? Você vê que tem muita gente que tem enfermagem, tem cuidados de home care em casa, e outras pessoas onde não tem o poder aquisitivo, tu vê que não tem muita chance de ter maior tempo de vida, né? Eu posso estar errado, Não, mas e tu outra observa coisa, muito isso, né? Quem tem muita função a consegue ter pessoa que não, uma qualidade de vida melhor do que quem não tem. isso, que a pessoa que não tem condição para ficar em casa, ele nem vai para casa, ele vai ter que ficar no hospital. Porque como é que vai fazer? Imagina você fazer até um banho no leito, é complicado, né? Porque para levar para o banheiro é uma dificuldade, você vai ter que ter uma cadeira de banho, né? Umas 2 pessoas para segurar o paciente, porque ele vai cair, né? Ele vai ter todo aquele, se jogar para frente, não é verdade? Aquela dificuldade toda que a gente sabe o que é para a gente no hospital. Muitas vezes até conter o paciente na cadeira de banho para a gente conseguir dar um banho no paciente e tudo mais. Quem tem condição de fazer isso em casa, né? Pouca gente, que as pessoas também hoje em dia trabalham, né? A gente já não vive o que era um mundo de 50 anos atrás, quando tinha muita gente que ficava em casa, nem todas as mulheres trabalhavam, né? Então podiam ajudar, mas hoje a realidade é outra, né? Então fica difícil. Quem não tem home care, quem não tem como pagar, fica muito difícil mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso, turma? Então, gente, essa aula, assim, é uma aula que eu gosto muito, porque vou falar um pouquinho da minha experiência, quando eu me formei também, sempre essa especialidade é uma especialidade que a gente manipula muito pouco o paciente. Então, na minha época, quase 30 anos atrás, o que acontecia? A gente ia para a ortopedia, e aí o cirurgião falava, nossa, não pode mexer nesse paciente que ele foi operado. O outro falava, não pode mexer nesse que ele tem uma fratura horrível. E por muitos anos eu tinha até medo. Quando tinha cirurgia de ortopedia, eu chegava lá, eu falava até com meus técnicos, gente, olha só, pelo amor de Deus, não mexe nesse paciente. Deixa o cirurgião chegar, que eu vou perguntar o que pode fazer com ele. Que eu tinha medo de manusear e tirar o osso do lugar. Então, assim, foi muito difícil para mim também aprender, questão de manusear, até virar no leito, quando o paciente, não, para a gente ficar em repouso. E para colocar a comadre, tudo era uma dificuldade que a gente sabe que um mau jeito ali, o osso sai do lugar. Então, assim, hoje, né, a gente evoluiu bastante, a cirurgia ortopédica avançou demais. Hoje a gente opera no dia, né, se tiver um resultado positivo, daqui a 1 dia, 2 dias, já vai para casa. Então, foi uma grande evolução, mas ainda assim são coisas que a gente precisa ter um conhecimento maior. Não dá para a gente, às vezes, entrar numa enfermaria e ajudar até um colega e tudo, sem ter um conhecimento daquilo, porque isso vai interferir muito no cuidado que a gente está prestando. Que, às vezes, ao invés de a gente ajudar, a gente acaba prejudicando. Então, assim, vale a pena, quem tiver um tempinho, dar uma lida sobre isso. Lá no Moodle eu coloquei um manual que é do INTO. O INTO é o nosso hospital de referência aqui no Brasil, né, de ortopedia. É um hospital que está sempre modernizando tudo, tem várias parcerias com outros países,
Então, esse manual, ele é super completo, é o mais moderno que mais recente que a gente tem. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida, consultar, vale a pena até vocês guardarem esse manual para quando vocês precisarem em algum momento. E coloquei também um artigo lá sobre trombose, que é importante, vale a pena vocês lerem também. Acho que por hoje está bom, né, turma? Alguém quer complementar com alguma coisa? Não, professora. Não, foi ótimo, professora. Foi bom, sim, para tirar um pouco, né, conhecer um pouquinho uma outra realidade que nem sempre é a nossa, né? Só quem esclareceu bastante coisa, professora. Para vocês, quem já trabalha assim, né, no Santa Teresa, que tem esses pacientes e tudo, assim, ainda tem essa realidade, mas para a gente que às vezes é aluno, né, que nunca teve contato, assim, a gente fica com muito receio, né, às vezes até de, como eu falei, de tentar ajudar e não saber como. Sim. E tu observa também, professora, igual, tempos atrás, tu ficava muito engessada. Tu botava gesso, o paciente ficava engessado e acabava depois de 3 meses tirava o gesso. Hoje em dia, a indicação é muito mais que cirurgia, né? Se quebrou, vão operar tal dia. Então. Eu era criança, eu quebrei em 3 lugares do braço, eu fiquei tipo engessado não sei quanto tempo com o meu braço engessado. Por isso que a gente fala, é gesso sujo, né, todo escrito, aquela nojeira, né? Pintava, fazia casinha, fazia tudo. Então, gente, é o que eu falo. Hoje, né, todo mundo só quer a cirurgia. Só que a única desvantagem da cirurgia é que para a gente unir a fratura, a gente vai precisar colocar um pino. Não tem jeito, a gente vai colocar um pino. O pino é um estiletezinho, é um fio, né? É um fio que a gente chama de Kirchner, de Styling, tem vários tipos. É como se fosse um arame mesmo que vai unir as duas partes dos ossos que foram fraturados, né? E esse fio, tá? Ele para o nosso organismo vai ser sempre um corpo estranho, né? Então, em algum momento, às vezes, ele pode incomodar alguma coisa, mas nada que a gente não suporte, gente. E como eu falo assim, hoje também você ficar 3 meses no gesso, eu também fiquei, mas foi por uma opção, tá? É bem diferente. Às vezes a gente nem pode ficar tanto tempo afastado assim, não é verdade? Dependendo do que a gente tem como atividade, né? Ou a gente tem muito filha, tem que tomar conta da casa, trabalhar, isso tudo complica bastante, né? Então, a opção da cirurgia também ela é muito válida, não pode ser desconsiderada, não, principalmente para um idoso, né? Um idoso não tem condição de ficar 3 meses no gesso sem botar o pé no chão, não é verdade? Então, para idoso vale muito, né? E ele tem fraturas muito importantes, né? Que o idoso sempre vai fazer. Fratura de fêmur, fratura de quadril, né? Ou fratura de braço. Muito mais frequência de pernas, né? Que acontece na maioria dos casos, né? Então, realmente, você esperar é uma situação bastante complicada para o idoso. Então tá, gente, sexta-feira é a nossa outra aulinha, comigo também, tá? E sigamos em frente, né? Uma boa semana para vocês, boa aula aí com o professor Lima, tá? Boa semana. Vou corrigir as provinhas, tá? Beijo para vocês. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Boa semana. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, professora.